Tem alguma coisa que a gente está fazendo em educação que, por algum motivo, apesar do esforço, apesar do investimento, apesar de 2 milhões de professores, 200 mil diretores de escola, dezenas de fundações e ONGs e tarará, a gente está tendo um problema. A gente está melhorando, a gente melhorou em muita coisa, mas a gente está, faz um certo tempo, não conseguindo dar saltos no sentido de garantir o direito que as crianças têm a educar. E o que talvez pode ajudar a gente a pensar nisso? Todo mundo que já foi aqui numa palestra ou numa conversa sobre inovação em educação deve ter visto um slide que mostra lá a Universidade de Bolonha, sei lá, 900 anos, um quadro de uma sala de aula, e a sala de aula tem lá um professor com uma roupa um pouco diferente, e os alunos com roupas um pouco diferentes, sentados em cadeirinhas, todos enfileirados, olhando. O jeito que a gente estava dando aula, a ideia da aula, o formato da sala de aula, evoluiu muito pouco nesse período. A gente conseguiu mudar a quantidade de gente que a gente trouxe para dentro da escola, mas numa ideia de replicar o modelo de educação. A gente conseguiu produzir mais salas de aula, colocar mais professores, mas o modelo, essencialmente, a lógica de transmissão de conteúdo e a lógica da sala de aula ficou muito parecida. E isso traz problemas. Já trazia problemas há bastante tempo, mas traz mais problemas num mundo onde o acesso a conteúdo e a maneira que as pessoas querem aprender e conseguem aprender é muito diferente do modelo anterior. Então, a gente acha que a analogia que a gente usa, que se você entra em qualquer sala de aula, e a gente consegue ver isso hoje com dados muito concretos, você entra numa sala de aula, o professor parte de uma ficção, né? A ficção é, todos vocês aqui estão exatamente no mesmo ponto do conteúdo e todos vocês aprendem da mesma maneira. Todo mundo gosta de aprender com uma aula expositiva, seguido de copiar um pouco da lousa, fazer uns 4 exercícios, entregar a lição de casa, todo mundo por algum motivo. Tal. Isso é uma ficção nas melhores escolas e nas piores escolas. É uma ficção porque é a única coisa possível, ainda que a pedagogia vá lá e diga, não, olha, tenta criar uma aula que faça sentido para cada um dos seus alunos, encontra ele onde ele está, cria... humanamente, eu tenho lá 50 minutos, 1h30. Eu tenho que fazer isso, e como é que se faz isso? Né? Eu fico comparando que eu acho que o professor hoje ele é uma espécie de um one-man band. Né? O cara tem que saber criar a prova, dominar o conteúdo, dominar a didática, saber engajar a sala, ficar fazendo os malabarismos para manter a atenção de todo mundo, que não tem mais atenção nenhuma. Ele precisa saber conseguir corrigir a prova, encontrar cada aluno do jeito dele, ensinar de 35 maneiras diferentes. Então, o não dar certo, e aí não dar certo é o fato de que a gente não consegue progredir muito, eu acho que tem a ver um pouco com o modelo que a gente escolheu. E quanto mais eu acho a gente continuar insistindo nesse modelo, a gente começa a, enfim, perder eficiência, inclusive, nele, que é talvez o que esteja acontecendo. A gente tem visto a gente até conseguiu dar um certo salto, quando a gente saiu de muito ruim para ruim, mas a gente está parado. Enfim. E aí a gente tem um currículo que ninguém dá conta, né? Ninguém consegue dar conta desse negócio, enciclopédico, chato, que não permite que o aluno se aprofunde em nada, totalmente estanque, cada coisa no seu lugar, e eu acho que a gente perdeu a noção do propósito. O que a gente quer quando o aluno sai da escola? Então, uma das coisas que a gente está mais envolvido hoje é em rediscutir essa questão de onde a gente quer chegar, do currículo não como uma coisa que amarre nada, mas como um fio condutor que possa dizer qual é o nosso projeto de nação e como é que a escola representa esse projeto de nação. E aí, olhando de trás para frente, pensando o que o menino precisa saber hoje, na nossa sociedade hoje, quando ele sai da escola, o que ele precisa saber, o que ele precisa saber fazer, não necessariamente saber dominar do conteúdo, mas tudo isso um pouco junto. O que eu preciso saber para me dar bem na vida, para conseguir perseguir meu sonho, ser alguém, empreender, estudar mais e trabalhar, o que quer que eu queira fazer, o que eu preciso ter para que eu possa ir de trás para frente, construir, então, o que a escola tem que me dar. Preocupado com o quadro que a gente tem até agora, a gente foi começar a olhar o que tem de inovação, e aí muita gente separa a inovação de tecnologia, eu concordo, tem que separar. A gente procura olhar onde é que a tecnologia pode ajudar a inovação, porque a gente acha que no tamanho do Brasil, na escala do Brasil, e na urgência que a gente tem, a tecnologia tem um papel. E que a tecnologia hoje oferece a possibilidade de uma série de coisas que antes eram feitas, serem feitas numa escala e num preço e numa velocidade que antes não eram possíveis. Então, para a gente, essa questão da tecnologia é importante. Quando a gente olha para isso, eu queria falar de 2 coisas, e a gente pode falar de outras, mas uma delas é a possibilidade da personalização. É a possibilidade de que cada aluno seja encontrado onde ele está, como a gente sempre quis fazer, e possa percorrer o seu caminho para aprender da sua maneira.
Eu cheguei na educação há pouco tempo, há menos de 3 anos, e o que mais me angustia trabalhando com educação é que o tempo da criança não espera. A criança tem 5 anos hoje, a gente está aqui discutindo o que vai ser o currículo, como é que mexe, o que vai fazer, enquanto isso ela já está com 6, ela já está com 7, ela já está com 8. Ela não espera, ela não vai falar assim, não, beleza, deixa eu ver aí o que vocês estão pensando para melhorar a educação do país daqui a pouco. E aí vem outra, e vem outra, e vem outra. E a gente está vendo isso, a gente acabou de ter uma geração inteira, passou pela escola, mas muita coisa foi perdida, e metade dela abandonou essa escola, apesar de ter a vaga, apesar de ter a merenda, de ter o professor, de ter a carteira, de ter o... Quer dizer, a gente colocou os insumos, mas não conseguiu tirar ainda o que a educação pode dar. Acho porque a gente não está sabendo puxar o fio condutor correto. Então, acho que tem um desafio de fio condutor, que é isso que a gente está chamando dessa ideia do currículo. Acho que tem uma oportunidade pela via da inovação, onde está tudo muito no começo, tem muita coisa para aprender, mas a gente está muito, muito animado com a quantidade de coisas. Acho que nunca foi uma época tão fértil em educação, de inovações que estão disponíveis, e a gente tem um desafio, acho, como de criar o ambiente para que a gente tenha coragem de fazer essas mudanças, porque é muito difícil mudar a educação. Tem uma inércia poderosa, não é à toa, nada fica tanto tempo tão parecido, né, se não houvesse uma inércia poderosa para manter tudo como está. Assim, então, acho que a gente tem que conseguir criar esse desafio, mas eu acho que ou a gente vai fazer isso tomando a iniciativa, ou as coisas vão começar a ruir, não vai ter mais aluno dentro da escola, ou os resultados vão começar, quer dizer, de alguma maneira, não vai dar mais para dar uma coletiva de imprensa, como foi ontem, dizendo a educação está ótima no Brasil, porque a gente é o país que mais cresceu nos últimos... A gente está lá em último, mas a gente é o que mais cresceu. Não vai mais funcionar, as pessoas vão ficando mais inteligentes, elas vão exigindo mais, elas, por mais que tudo, elas passaram pela escola, coisa que os pais delas não passaram, ela começa a ter uma ideia do que é a escola e do que ela pode esperar da escola. Então, acho que a gente precisa criar esse novo referencial, que ainda não está aí, e criando esse novo referencial, tentar trabalhar para que isso ganhe escala. Enfim, pinceladas sobre um monte de coisas sobre as quais eu não entendo nada, mas, pelo menos agora, vocês têm 2 pessoas que sabem do que estão falando. Bom, eu não sou perita em educação, sou uma xereta em várias áreas, mas a minha praia é justamente de economia criativa e de cidades, e eu acho que dentro desse quebra-cabeças, que a Isabela, como sempre, faz umas estripulias maravilhosas, esse quebra-cabeças que ela foi montando, ela trouxe esses vários olhares para que a gente possa fazer um desenho conjunto, né? Então, o que eu queria trazer para vocês, eu tenho aqui uma série de slides, mais do que nada de apoio, porque esse horário é um horário inglório para todo mundo ficar atento a alguma coisa, mas é um conjunto para a gente tentar trazer uma convergência de olhares para o que seria, afinal, essa tal dessa economia criativa, né? Economia criativa é um termo que virou bola da vez, o que é péssimo, porque a partir do momento que é tudo, passa a ser nada. Então, eu queria trazer para vocês o que eu professo como economia criativa e peço a permissão de vocês para que comprem essa ideia, pelo menos até as 10 da noite, para a gente tentar discutir em cima de uma mesma pauta, né? Porque senão cada um fala de uma coisa e no final a gente não chega a nada. Então, obrigada de novo, Isabela, pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com os colegas. Mas a minha preocupação, quando a gente fala de economia criativa, é que a gente reproduza, de certa forma, isso, que é a ideia de que a gente tem uma meia dúzia de apaniguados, que são aquelas pessoas que, de fato, são capazes de pensar, que é a tal da classe criativa, e a gente tem todo o resto da turma, da humanidade, que está lá para executar. Porque uma coisa que marcou muito a cisão da humanidade nesse momento foi esse pressuposto de que você agora não vai ser mais uma pessoa una, íntegra, no sentido de integral, mas sim que algumas pessoas pensam e as outras pessoas executam, porque, afinal de contas, a elas é pedido que nem pense, nem sinta e nem se torne partícipe de nada. Isso, na verdade, não foi só um momento de ruptura aqui, né? A gente tem já na Grécia Antiga, que a gente tanto enaltece, também tinha aquela lógica de que, por exemplo, o escultor é o cara que vai lá cinzelar o mármore, e ele é uma mera mão de obra, e o cara que está criando o desenho, a abstração da ideia, esse sim é o grande criador. Mas essa repartição entre quem pensa e quem executa é algo que vem nos acompanhando como uma maldição ao longo de vários séculos, em momentos mais ou menos críticos, e aqui se torna um desses vários momentos abissais de que se pede para a pessoa não pensar de segunda a sábado, de preferência não sentir. Porque se ela tiver a infeliz ideia de estar vendo que alguma coisa vai dar um problema na linha de produção, porque é pontiaguda, vai fazer uma curva na linha e vai cair, e ela levantar a mão para chamar o chefe da linha e falar assim, meu amigo, eu queria dar uma sugestão, já a porta da rua é serventia da casa, porque, afinal de contas, o tempo que você demorou para levantar a mãozinha, você perdeu 3 manivelinhas e apertadas de botão.
A minha preocupação com a economia criativa é que, reproduzindo a lógica de que existe uma tal de uma classe criativa e o resto da galera que não pertence a essa classe criativa, a gente reproduz, de certa forma, isso, né? E a gente reduz a criatividade à matéria-prima barata. Então, a gente precisa reverter um pouco esse perigo em uma oportunidade. Eu acho que é isso que a gente está aqui para discutir. O que é esse tal desse ser criativo? Aí eu acho que a gente tem que parar para pensar no momento de mundo que a gente vem atravessando e por que, de repente, a economia criativa virou bola da vez. Então, que momento marca essa fase de transição na qual a gente acabou entrando? A gente tem, não por menos, essa convergência entre globalização, que faz com que o mundo inteiro fique muito mais próximo e, ao mesmo tempo, fique paradoxalmente distante das pessoas que não têm acesso a algumas formas de leitura e decodificação desse mundo, a exemplo das tecnologias digitais. Então, evidentemente, a falta de preparo da pessoa, não só ter um laptop, mas ele entender aquela lógica de mundo, é um gap gigantesco, né, porque ela fica isolada de outras oportunidades de leituras de mundo, muito catapultado, claro, pelas tecnologias digitais. A gente tem essa fragmentação das cadeias de produção. Se vocês pararem para pensar, antes, até há 15 anos, a gente pegava uma etiqueta e tinha lá Made in Brazil, Made in Italy, Made em algum lugar. Hoje a gente pega a etiqueta, tem o forro é feito aqui, a parte de fora é feita colar, o botão veio de não sei onde, é tudo desenhado por uma marca na Inglaterra, mas é distribuído pela Zara, que é espanhola, e a gente compra no Brasil. E cada pedacinho da tal da roupa tem que ser competitivo com o zíper do outro país, com o botão do... E vá ser competitivo, e vá ser criativo para conseguir brigar com o zíper do vizinho, porque não é mais a roupa inteira. Isso gera uma fragmentação não só econômica, mas uma fragmentação social, porque os arranjos produtivos locais, os polos de criação, tudo isso é posto em xeque.